Davi era um menino que vivia nas ruas. Seus pais o abandonaram aos 8 anos devido a problemas de substâncias proibidas. Eles falharam em mantê-lo seguro em suas constantes recaídas no vício, então o menino foi deixado sozinho nas ruas. Em casa, ele foi fortemente criticado por coisas que nunca tinha feito por seus pais problemáticos. Davi era uma criança que passou por uma infância muito difícil, mas ele sempre foi um menino gentil que amava os animais e as pessoas. Certo dia, ele foi à padaria, pois estava com muita fome. O garoto pobre foi humilhado pelas pessoas na fila da padaria. Entretanto, ele foi ajudado por uma garota gentil, uma atitude nobre que mudará a vida de Davi e dessa jovem para sempre no futuro. Depois de um dia de trabalho na rua, limpando os sapatos dos clientes na praça, o garoto estava com muita fome, porque não comia desde o dia anterior. Então, ele foi a uma padaria que chamou sua atenção. Essa padaria era muito brilhante e tinha um cheiro incrível, e as pessoas faziam fila para comprar os deliciosos pães e doces maravilhosos vendidos lá. Como outros clientes, Davi entrou na fila para comprar comida com suas próprias moedas oriundas do seu trabalho nas ruas. Um menino estava vestindo roupas velhas e suas mãos estavam cobertas de tinta preta. Quando chegou sua vez de fazer o pedido, o rapaz do caixa olhou o menino de cima a baixo e disse que a padaria não fazia refeições beneficentes. Todas as pessoas riram e reclamaram com o gerente da padaria sobre o cheiro desagradável do garoto. Logo, o vendedor começou a atender o próximo da fila, mas em um acesso de raiva, Davi começou a protestar, dizendo que não estava ali para fazer pedido de doação, ele tinha dinheiro para pagar pela comida que havia conquistado pelo trabalho dele. Mas o balconista agarrou o menino pelo braço e o jogou para fora da padaria. O jovem se virou, obviamente zangado e muito triste, e quando deu 2 passos à frente, encontrou uma menina que parecia ter 13 anos. Ela trazia consigo um enorme sanduíche suculento e uma caixa de leite achocolatado nas mãos. A jovem se desculpou pelo jeito rude e grosseiro do balconista. Ela comentou que ele era irmão dela e os dois eram filhos do dono da padaria. Ela discordou da atitude do irmão e entregou o sanduíche e o achocolatado a Davi, que agradeceu e devorou rapidamente de tanta fome que estava naquele momento. O jovem possuía algumas moedas, e queria entregar para aquela garota gentil, mas ela recusou o pagamento do garoto. Ela explicou que seus pais sempre ensinaram que Deus fica feliz quando fazemos coisas boas e ajudamos os outros sem receber nada em troca. Nesse momento, os olhos de Davi se encheram de lágrimas. Logo ele agradeceu de coração a garota pelo gesto de bondade que ela havia feito por ele. A menina apenas sorriu e comentou que uma certa fundação de caridade ajudava as crianças sem teto e talvez ele poderia ir lá para tentar estudar e ser capaz de encontrar um bom emprego no futuro. Ela disse o nome e o endereço da fundação, se despediu e foi embora porque tinha que ajudar os pais na padaria. Davi pensou nisso por alguns dias e finalmente pediu ajuda à fundação. Ele tinha vontade de estudar para ter um bom emprego e um futuro melhor. Ele não queria repetir os erros de seus pais viciados. Alguns anos depois, Davi se tornou um homem forte e vivia confortavelmente com seu trabalho como bombeiro militar. Ele continuou a tratar os animais com amor, ajudou algumas pessoas humildes do bairro com pequenas doações e alugou um apartamento aconchegante com seu salário de bombeiro. Certa manhã, no quartel de bombeiros, o alarme disparou e a unidade de Davi teve que fazer uma saída de emergência para apagar um incêndio em uma rua movimentada do centro da cidade. O jovem bombeiro ficou atordoado por alguns segundos antes de perceber que o lugar que pegou fogo foi a elegante padaria que ele havia sido humilhado muitos anos atrás, mas também foi o lugar onde aquela garota especial lhe deu a chave para mudar sua vida. Davi dirigiu o caminhão de bombeiros e rapidamente desceu para ajudar seus companheiros. Logo, foi relatado que o incêndio foi causado por um vazamento de gás enquanto eles cozinhavam o primeiro lote de pães do dia. A equipe de bombeiros entrou em busca de trabalhadores da padaria. Quando chegou à cozinha, a equipe percebeu que havia 3 homens e uma mulher, e conseguiu tirar todos do local em segurança. Ao se aproximar da mulher, Davi notou que ela tinha características semelhantes à garota que o ajudou na frente da padaria anos atrás. Seu estado de saúde era grave, com queimaduras no braço e no lado esquerdo do rosto. Sua frequência cardíaca era irregular.
Os paramédicos tiveram que inserir um respirador artificial porque seus pulmões estavam cheios de fumaça. Davi os acompanhou até o hospital, onde conheceu os pais da mulher, que a chamava de Laura. Poucas horas depois, finalmente chegou a notícia do médico de que o irmão da menina, Pedro, estava bem e acordaria em breve. Mas, infelizmente, o caso de Laura era mais delicado. Ela inalou muita fumaça em seus pulmões e suas queimaduras exigiram uma cirurgia de pele. Tudo o que restava fazer era esperar e rezar para que Laura recuperasse a consciência o mais rápido possível. Na manhã seguinte, os pais ficaram muito preocupados e souberam que Pedro havia acordado e estava bem, mas não conseguia falar com a irmã. Laura permanecia inconsciente, respirando por aparelhos. Davi trouxe comida e água para seus pais, chamados Thomas e Alice. Desde então, o militar visitava Laura todos os dias, e mesmo que ela estando inconsciente, ele contava a ela tudo o que aconteceu depois do dia da padaria. Com o passar das semanas, Davi continuou visitando a mulher bondosa no hospital. Os pais de Laura não entendiam o porquê dessas visitas constantes, afinal, a filha nunca havia comentado sobre um namorado ou amigo militar. Eles até perguntaram algumas vezes, por que você se importa tanto com uma mulher desconhecida? No entanto, Davi simplesmente respondeu que Laura era uma pessoa especial. Semanas se transformaram em meses. A mulher não estava melhorando, a cirurgia na pele foi curada, mas ela não recuperou a consciência. No entanto, Davi sempre esteve ao seu lado. Um dia, a frequência cardíaca da mulher caiu. Os médicos tinham quase certeza de que ela não sobreviveria e morreria em poucas horas. Eles aconselharam os pais a desligar os aparelhos porque, segundo eles, sua condição era irreparável. Thomas, Alice e Pedro estão com o coração partido, não sabiam o que fazer. Davi chegou depois de algum tempo, e ficou sabendo o que aconteceu. Ele rapidamente pediu aos familiares de Laura que não percam as esperanças nela. Ele tinha fé absoluta que Laura sairia dessa com vida. Os pais não entendiam como o estranho estaria tão confiante na recuperação de sua filha. Com isso, eles fizeram a mesma pergunta de meses atrás. Como você conheceu Laura? Mas desta vez, a resposta foi diferente. Davi respondeu em lágrimas, contando tudo o que aconteceu há alguns anos naquela padaria, principalmente as palavras que guardou para o resto da vida. Deus fica feliz quando fazemos coisas boas e ajudamos os outros sem esperar nada em troca. Thomas e Alice escutaram atentamente na enfermaria as palavras de Davi, e choraram muito ao lado dele. No dia seguinte, milagrosamente, os batimentos cardíacos de Laura voltaram ao normal. Naquela noite, a mulher de coração puro abriu os olhos no hospital. Ela estava um pouco confusa, mas rapidamente reconheceu seus parentes, e a alegria tomou conta do ambiente. Davi foi vê-la no dia seguinte e trouxe um sanduíche delicioso e uma caixa de achocolatado. Ele colocou a comida ao lado da cama de Laura e se apresentou a ela. Davi agradeceu a mulher pelo que ela havia feito por ele. Com um lindo sorriso no rosto, Laura contou que em algumas ocasiões ouvia as vozes de um anjo que a acompanhava e a incentivava a voltar, mas nunca pensou que a simples atitude do passado pudesse ter feito tanta diferença. 2 semanas depois, Laura estava totalmente recuperada, mas seus pais deviam ao hospital uma grande quantia em dinheiro, já que a maior parte do dinheiro foi usado para a reconstrução da padaria. Os pais da jovem estavam desesperados e não sabiam o que fazer. Mas o que eles não esperavam era que Davi tivesse economizado muito dinheiro com o trabalho dele, então ele mesmo pagou as contas do hospital. Laura não acreditou nessa atitude bondosa do bombeiro militar. Muito feliz, ela agradeceu a Davi e perguntou como poderia recompensá-lo. Davi respondeu com um sorriso, e disse: Você gostaria de um sanduíche suculento e uma caixa de leite achocolatado? Deus fica feliz quando fazemos coisas boas e ajudamos os outros sem esperar nada em troca. Gostou da história de Davi? Que aprendizados para a vida você acha que podemos aprender com essa história narrada emocionante? Deixe um like, escreva um comentário sobre sua opinião abaixo e compartilhe também essa história com os seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistir, um forte abraço.
Nos encontraremos no próximo vídeo com muitas histórias surreais.